Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o segundo capítulo do livro A Ciência de Ficar Rico, de Wallace de Walton. Isso mesmo, a ciência. O que é a ciência? É um estudo, é algo comprovado, foi estudado, foi pesquisado. E o segundo capítulo nos diz assim: a ciência de ficar rico. Ou seja, é um estudo. Ele demorou anos e anos para chegar a essa conclusão, pessoal. Vamos embora à leitura. Existe uma ciência para enriquecer, uma ciência exata como a álgebra e a aritmética. Certas leis governam o processo de enriquecimento e estas, uma vez conhecidas e obedecidas, levam o homem à riqueza com precisão matemática. A posse de dinheiro e bens resulta de algumas ações executadas do modo certo. Aqueles que agem desse modo certo, seja de propósito, seja acidentalmente, ficam ricos, ao passo que aqueles que não agem desse modo certo, por mais que trabalhem, por mais capazes que sejam, continuam pobres. De questão, quais seriam essas leis? Isso mesmo. Por quê? Porque ele nos diz aqui no prefácio que este é um livro pragmático, ou seja, é um livro para a gente poder colocar em prática. Não é para filosofar, não é para a gente pensar, simplesmente lê-lo e executar, fazer o que ele pede. Afinal de contas, é um estudo, é uma ciência. E ele nos diz mais assim: trata-se de uma lei natural. Causas iguais produzem sempre efeitos iguais. Portanto, todos que aprenderem a agir de modo especial, infalivelmente ficarão ricos. A verdade dessa assertiva é provada pelos seguintes fatos. Enriquecer não é uma questão de ambiente, pois do contrário, todas as pessoas de uma determinada cidade, de uma determinada região, seriam ricas, ao passo que as de outras cidades seriam pobres. Ou habitantes de um estado teriam dinheiro em abundância, enquanto os habitantes dos estados próximos viveriam sempre na pobreza. Por toda parte, vemos ricos e pobres convivendo lado a lado e muitas vezes exercendo profissões idênticas. Quando duas pessoas estão no mesmo local, exercendo a mesma atividade profissional, e uma fica rica enquanto a outra continua pobre, deduzimos que enriquecer não é essencialmente uma questão do ambiente. Alguns ambientes podem ser mais favoráveis do que os outros, mas enriquecer depende basicamente de fazer as coisas do modo certo. Então, pessoal, o que ele nos diz? Que não depende onde moramos, não depende qual cidade, qual profissão temos. Tem várias pessoas que moram e que vivem na mesma cidade, na mesma região, onde uns são ricos e outros são pobres. Muitas vezes trabalham na mesma área, na mesma profissão, mas uns são ricos e outros são pobres. E o que há de diferente entre essas pessoas? Aqui ele nos diz que algumas pessoas fazem até mesmo sem saber esse modo certo de agir, modo certo de se fazer as coisas. Agora,
temos que sim aprender e conhecer. Vamos ver se no livro ele vai nos apontar quais são essas leis ou não nos próximos capítulos, né? E aprender a agir do modo certo. Que seria esse agir do modo certo, pessoal? Se vocês sabem aí, deixe nos comentários. No próximo capítulo, vamos ver se ele vai estar falando sobre isso. Tá bom, pessoal? Inscreva-se no canal, deixe seu joinha, deixe seu comentário. Valeu, até a próxima!